Olá pessoal, sou o professor Guilherme Nonino Rosa, mestrando em Educação e especialista em TI. Sejam muito bem-vindos a este meu canal. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre o Microsoft Word na sua versão 2016. A aula de hoje é a videoaula número 1 e o cronograma dela vai ser explorar a janela do Microsoft Word, acessando ele a partir de um sistema operacional Windows 10, visualizando a sua área de trabalho, adicionando texto, vendo as faixas de opções disponíveis no Microsoft Word, configurando páginas, configurando fontes, verificando e corrigindo ortografia e gramática e, como exemplo, nós estaremos fazendo a criação de uma capa e de uma contracapa de um trabalho acadêmico seguindo as normas da ABNT. Muito bem-vindo a esse nosso material. Pois bem, para acessar o Word a partir de uma plataforma do Windows 10, nós podemos vir aqui na barra de tarefas e digitar o nome Microsoft Word. A partir da digitação da Microsoft Word ou simplesmente digitação da palavra Word, o aplicativo Word já aparece aqui no menu, a qual nós clicaremos e ele será executado. A tela inicial ou a página inicial do Microsoft Word traz algumas informações, traz ali alguns ícones, a qual ele nos permite para fazer a edição ou a criação de um documento em branco, ou alguns modelos pré-definidos criados pelo Microsoft Word, já criados na plataforma da Office.com, disponibilizados até nós. Também ele vai mostrar quais são os últimos documentos acessados, quais são os documentos que nós definimos como fixos e quais são os documentos que foram, de alguma forma, compartilhados comigo através, por exemplo, de uma plataforma de nuvem, como o OneDrive ou o Google Drive, que estão agora disponibilizados aqui. No nosso caso, nós vamos partir a criação de um documento em branco. Então, nós vamos clicar aqui ou novo ou documento em branco para que ele abra um documento em branco no Microsoft Word. Então, nesse passo, é importante a gente salientar que o processo de acesso ao Word pelo Microsoft pelo Windows 10 acontece quando a gente digita ali na barra de tarefas o nome do Word 2016. No sistema operacional Windows 8 também eu posso vir na barra de tarefa e fazer a digitação da palavra Word, que ele irá procurar o aplicativo Microsoft Word. Bom, nesse exato momento nós estamos acessando a área de trabalho. E acessando a área de trabalho do Microsoft Word, nós encontramos essa janela com algumas informações, tá? Aqui é exatamente o local onde nós iremos fazer a digitação do nosso trabalho, tá? Então é o nosso documento em si. Aqui nós vamos ver os menus ou as faixas de opção. Então, no Microsoft Word, as faixas de opções visíveis é a faixa arquivo, a faixa página inicial, a faixa inserir, a faixa design, a faixa layout, a faixa referência, a faixa correspondência, a faixa revisão, a faixa exibir, a faixa ajuda e a faixa pesquisar, caso eu queira pesquisar alguma função, alguma funcionalidade diretamente por aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse procurar fonte por aqui, pela menu, pela lupa, eu teria condições de digitar o texto fonte e automaticamente eles até traria para mim algumas configurações de fonte,
tá? Por exemplo, diminuir, aumentar o tamanho da fonte ou especificamente o estilo da fonte, tá? Então, aqui nós estamos vendo aqui a faixa de opções da janela principal do Microsoft Word. Nas faixas de opção, nós vamos ter os grupos de ferramentas. Então, por exemplo, na página inicial, nós temos os grupos de ferramenta específicos da área de transferência, nós vamos ter os grupos específicos da fonte, nós vamos ter os grupos de ferramentas específicos de parágrafo, nós vamos ter os grupos de estilos, os grupos de edição, o grupo de voz. Então, são as ferramentas que existem nesta faixa de opção do Microsoft Word. Muito bem, para iniciar o nosso trabalho, para iniciar a digitação de nosso trabalho, a utilização do Microsoft Word, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês que venham na aba Exibir, tá? E peçam para que a régua esteja em exibição. Essa régua, ela é extremamente importante. Por quê? Porque nos próximos passos de configuração de margens e até depois das ferramentas de recuo, tanto à esquerda como à direita, ou recuo de primeira linha, ela é importante que ela esteja exibida. Então eu venho na aba Exibição e vou clicar aqui. Ó. Se eu clicar aqui, eu tiro a régua. Se eu clicar aqui, eu reapresento a régua. Então, é bastante importante que a régua na edição de um documento do Microsoft Word esteja exibida, esteja em funcionamento, tá? Esteja sendo mostrada. Por quê? Porque a gente vai se utilizar bastante da régua durante os próximos passos, ok? Também depois eu vou mostrar algumas outras funcionalidades aqui no grupo Exibir, ok? Voltando à página inicial, nós vamos começar a fazer as configurações das páginas, tá? Fazendo o quê? Ajustando as margens, alterando a orientação, mostrando a orientação do papel, tá? E também alterando o tamanho do tipo de papel. Como que eu faço a configuração da página? Uma configuração extremamente importante, uma configuração extremamente valiosa para iniciar a edição de um documento. Antes da gente iniciar a edição de um documento, antes da gente iniciar a confecção de um documento, o que eu vou fazer? Bom, eu vou vir aqui na aba Layout, no grupo de ferramentas de configurar a página, eu posso vir pelos ícones de comandos diretamente, ou eu posso vir aqui, ó, configurar página, clicar aqui nesse cantinho aqui, ó, à esquerda, e ele vai abrir esse menu. Esse menu de configuração de página vai trazer diversas informações para que a gente faça a configuração de página. Bom, no nosso caso, o nosso exemplo que nós vamos utilizar vai ser a criação de capa e contracapa de um trabalho acadêmico, segundo as normas ABNT. Então, o que eu vou seguir? Eu vou seguir aquilo que diz as normas ABNT em relação às dimensões de margem superior, margem inferior, margem esquerda e margem direita. Muito bem. A norma ABNT vai dizer que a margem superior ela tem que ter 3 centímetros, a margem inferior 2 centímetros, a margem esquerda 3 centímetros e a margem direita 2 centímetros. Então eu fui clicando aqui e fui digitando, mas ao mesmo tempo eu poderia aumentando ou diminuindo pelas setas laterais aqui de redimensionamento das páginas. Muito bem, das margens, perdão. Muito bem. Então, com isso, eu fiz o dimensionamento da margem superior, da margem esquerda, da margem inferior, da margem direita, obedecendo uma norma ABNT, que me diz que as margens superior e esquerda têm que ter 3 centímetros e a inferior à direita 2 centímetros.
E a medianize? O que seria a medianize? Bom, a medianize ela é utilizada quando o meu arquivo, ou o meu documento, ou o meu trabalho vai ser enviado para impressão e posterior encadernação. A encadernação, o processo de encadernação, seja ele em formato espiral ou seja em formato brochura, aquele processo de encadernação vai consumir um pedaço da minha folha, do meu papel. Então, esse pedaço é o chamado medianis. E eu só vou considerar medianis aqui quando, porventura, eu tiver um processo de encadernação. Então, aí eu vou desconsiderar, eu vou colocar aqui uma medida, por exemplo, meio centímetro, que vai ser o que vai ser utilizado para o processo de encadernação. O que vai acontecer? Ele vai jogar meio centímetro para frente e aí a partir daí que ele vai começar a considerar, por exemplo, a margem esquerda. Por quê? Porque eu determinei que a posição da medianiz acontece na margem esquerda. Se eu determinasse que a medianiz acontecesse na margem superior, a mesma coisa. Ele ia começar a considerar a margem superior a partir do meio centímetro que eu determinei como medianiz. Aí sim ele consideraria a margem superior. Seria mais ou menos dizer o seguinte: se eu determinei a medianiz como meio centímetro na margem esquerda ou na margem superior, essas margens, em vez de ter 3 centímetros, que é o padrão ABNT, elas somariam mais esse meio centímetro da medianiz. Muito bem, nós não vamos considerar medianis para esse primeiro momento, porque nós não vamos fazer encadernação agora, nesse exato momento, mas se vocês forem fazer um processo de encadernação de um trabalho acadêmico, sempre consulte a gráfica ou a empresa de encadernação para saber qual que é a medida que terá que ser utilizada pela medianis. Orientação. A orientação do papel, ou ele é em retrato, ou ele é em paisagem. De início, para iniciar um trabalho acadêmico, a gente determina qual a orientação, tá? Não que no meio do trabalho eu não possa, por exemplo, mudar a orientação de uma determinada folha, mas isso a gente terá que fazer a partir do momento que a gente utilizar a função de quebra de seção, que nos próximos vídeos nós estaremos trazendo aqui para vocês. E também a configuração do papel, né? A configuração do papel é importante por quê? Porque quando a gente faz as configurações de margens, nós estamos pensando em um determinado papel, em um determinado tamanho de papel. O papel padrão hoje para impressão de trabalhos que a gente utiliza é o padrão A4, mas eu tenho outros modelos, tenho carta, tenho ofício, eu tenho A0, eu tenho A1, eu tenho A2, eu tenho vários outros tamanhos de papel. Para documentos, até mesmo para trabalhos acadêmicos, para impressão de trabalhos acadêmicos, o papel que a gente utiliza é o papel A4. Então, na aba papel, aqui da configuração da página, a gente vê aqui pré-determinado o tamanho A4. Eu vou dar um OK, porque as configurações que nós precisávamos fazer de ajuste de margens, alteração de orientação, retrato ou paisagem, e alteração do tamanho do tipo de papel, nós já fizemos. E aí eu venho aqui para o palco do nosso Word, né, palco do nosso Microsoft Word, e vejo na régua as configurações de margem que foram determinadas. Ó. Então eu vejo aqui que aqui do meu lado esquerdo eu tenho 3 centímetros de margem, aqui do meu lado direito eu tenho 2 centímetros de margem, aqui do meu lado superior eu tenho 3 centímetros de margem, e aqui do meu lado inferior, na minha parte inferior do meu trabalho, eu tenho 2 centímetros. Portanto, as configurações que foram feitas aqui de margem estão sendo obedecidas criteriosamente. Muito bem. Dando sequência, nós vamos partir para a parte de configuração de fonte. Como que acontece uma configuração de fonte? Bom, eu preciso vir na página inicial e aqui nesse grupo aqui eu vou ter as opções de configuração de fonte de um texto, de um trabalho. Por padrão, o Word traz uma configuração de fonte chamado calibre, tá? Mas para trabalhos acadêmicos, nós
costumamos ou nós obedecemos a regra, a norma, a BNT, e utilizamos ou a fonte Arial, simples, porque se eu procurar aqui Arial, eu vou ter Arial, Arial Black, Arial Narrow, Arial Nova, vários outros modelos de fonte Arial, mas a fonte que a gente utiliza é a Arial. Ou nós podemos utilizar uma fonte que tem o nome de Time News Roman. Tá? Então a fonte Time News Roman também é uma fonte utilizada para trabalhos acadêmicos. E se eu estiver utilizando outros tipos de trabalho que não sejam trabalhos acadêmicos, como um texto, como um documento, por exemplo, como um, um ofício, eu posso utilizar uma dessas duas fontes? Sim, pode utilizar. Por quê? Porque elas são fontes reconhecidas pela norma ABNT. E se elas são fontes reconhecidas pela norma ABNT, a norma brasileira, a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, é importante a gente obedecer essas normas. Não que você não possa utilizar outros tipos de fontes. Sim, você pode utilizar, mas é importante aí que você, para trabalhos acadêmicos, se utilize dessas duas fontes aqui, a Arial ou a Time News Roman. Um detalhe, se você vai fazer o seu trabalho utilizando a fonte Arial, desde o início, desde a primeira parte do seu trabalho até a última parte, todo o seu trabalho tem que seguir a fonte Arial. Se você vai utilizar a fonte Time News, você vai desde a capa até o último elemento do seu trabalho, você vai utilizar a fonte Time News. O que não pode acontecer é em alguns elementos você utilizar a fonte Arial, em outros elementos você utilizar, por exemplo, a fonte Time News ou outra fonte. Não dá para ser feito aí uma mistura de fontes, né? Um termo popular, uma mistureba de fontes. Por quê? Porque vai ficar muito estranho, muito esquisito quando dá a impressão essa diferenciação de uma fonte para outra. Então é importante sempre utilizar um modelo único, um único tamanho de fonte. Ok? Então, neste momento, nós estamos utilizando as funções de configuração de fonte. Um detalhe: sempre salve o seu documento. Mesmo que você esteja iniciando, mesmo que você esteja digitando, veja que quando nós abrimos um documento inicial, aqui na barra, nessa barra azul, nessa barra onde que tem traz informações, a primeira informação que ele traz aqui nessa barra aqui é o nome do documento. E quando a gente abre um documento novo, por padrão, o Word dá o nome neste documento de documento 1, documento 1-Word. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar esse documento. Quais são as formas que eu tenho para salvar um documento no Microsoft Word? Eu posso clicar aqui no ícone, que era um ícone de um disquetinho antigo, que é o ícone de salvar. Tá? Eu posso utilizar uma combinação de teclas. Tá? Então, eu posso utilizar as teclas, os atalhos de teclado. O atalho de teclado para salvar um arquivo é o atalho Ctrl B. Tá? Então eu posso também utilizar o Ctrl B, ou eu posso vir aqui arquivo, salvar ou salvar como. Tá? A diferença do salvar para o salvar como é, o salvar eu posso utilizar ele para ir salvando constantemente o meu arquivo. Tá? Então, como eu não salvei ainda o meu arquivo, eu vou clicar aqui em salvar, vou procurar um local, veja que por padrão ele está me dando um local de salvamento do meu arquivo. Então eu tenho um espaço no OneDrive, ou eu vou salvar, por exemplo, em outro local. No Office 2016 eu vou vir aqui em mais opções de salvamento e vou procurar uma pasta. Tá? Então eu vou procurar uma pasta aonde que eu vou salvar o meu arquivo. Você pode salvar o seu arquivo na área de trabalho, ou você pode aqui do lado aqui encontrar aqui o C2 pontos, se você tiver um diretório só, se você tiver somente uma partição no seu computador. No meu caso eu tenho duas partições, uma específica para dados. Então eu vou vir aqui, vou salvar aqui em vídeo aulas, numa pasta vídeo aulas,
na pasta do Microsoft Word, eu vou salvar aqui o nosso documento que eu vou chamar de trabalho acadêmico. E vou dar o nome aqui de tutorial. Então, trabalho acadêmico tutorial, porque nas próximas aulas, durante as próximas aulas, nós estaremos utilizando esse tutorial para montar um trabalho acadêmico, para incluir os elementos de um trabalho acadêmico. Salvei o arquivo, veja que aonde antes era um nome padrão, documento 1, agora vem o nome a qual eu salvei esse trabalho. E ele me diz que esse trabalho está salvo neste PC. Porque se eu tivesse salvo no OneDrive, ele colocaria que estaria salvo no OneDrive, salvo na nuvem. Muito bem. Então agora eu já tenho um documento salvo. Eu já tenho um documento que recebeu um processo de salvamento. Qual seria o próximo passo? Bom, como nós vamos utilizar um exemplo de criação de capa e contracapa de um trabalho acadêmico, eu vou utilizar as opções de configuração de capa. Tá? O Word, ele tem aqui uma opção aqui embaixo de zoom. Zoom do que? Zoom do meu palco, zoom da minha tela. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para que a gente possa ir vendo depois a tela como que vai ficar a primeira parte, a primeira folha de um trabalho acadêmico que a gente chama ela de capa. Muito bem. O que diz a norma BNT em relação à capa? Em relação à capa, a norma BNT vai dizer que a nossa fonte pode ser Arial ou Time, tamanho 14, estilo negrito. Então eu vou usar um estilo negrito. E aí eu vou chegar nessas 4 opções. Quais são essas 4 opções? Um alinhamento do meu texto no parágrafo, tá? Então toda a linha do Word, eu posso fazer um alinhamento de parágrafo diferenciado. No caso da capa, nós vamos utilizar um alinhamento chamado alinhamento centralizado. Então eu tenho 4 tipos de alinhamento no Microsoft Word. O alinhamento à esquerda, onde que ele alinha o texto à esquerda e não se preocupe em alinhar o texto à direita. Eu vou ter o alinhamento centralizado. Eu vou ter alinhamento à direita, onde que ele alinha o texto à direita, mas não alinha o texto à esquerda. E eu tenho o alinhamento justificado, aonde que ele vai fazer o alinhamento do meu texto, tanto na margem direita quanto na margem esquerda. Tá? No caso da capa, como a gente está fazendo uma capa, nós vamos utilizar o alinhamento centralizado. Então veja que o meu cursor, que agora neste momento está bem próximo à minha margem esquerda, a hora que eu clicar aqui no alinhamento centralizado, ele vai ir para o meio da minha folha. Meio da minha folha no sentido da parte branca aqui da minha régua, que é a parte de edição. Porque o que é cinza aqui é as margens, onde que eu não vou conseguir utilizar. Então, aqui bem ao meio, veja que é bem aproximadamente na posição 8 aqui da minha parte aqui da minha régua, tá? Então eu vou começar a digitar a minha capa. Quais são os elementos que constituem o nome da minha capa? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui o nome da instituição. Então, depende qual é o nome da instituição que você estuda. Se você estuda, por exemplo, numa faculdade, essa faculdade tem um nome. Qual é o nome dessa faculdade? Se você estuda, por exemplo, faz um curso técnico, qual é o nome da instituição que gerencia essa escola técnica sua? Então, tem um nome. Então, esse é o nome da instituição. O primeiro elemento da capa de um trabalho é o nome da sua instituição, que você vai colocar ele sem abreviações, que você vai colocar o nome por inteiro, completo, tá? Seguido do que? Seguido do nome ou da identificação da unidade. Unidade. Vamos pegar um exemplo.
Vamos utilizar um exemplo. Por exemplo, se você estudasse numa escola técnica, numa ETEC, você colocaria nome da instituição: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. E o nome da unidade? ETEC José Martimiano, por exemplo, a unidade que é de Ribeirão Preto. Então, eu uso o nome da instituição, eu coloco o nome da instituição. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui, eu vou substituir aqui, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Até posso dar um enter aqui para ficar mais bonitinho. E o nome da unidade? ETEC José Martimiano da Silva. Então, veja que eu dei o nome da instituição que mantém as ETECs e o nome da ETEC. Poderia ser outro nome, poderia ser outro nome de instituição, poderia ser uma outra mantenedora e um nome de uma outra unidade, tá bom? Então aqui vou dar um Ctrl Z lá na tecla de atalho, Ctrl Z é para a gente voltar, desfazer um engano, tá? Então, Ctrl Z, eu desfaço um engano. Como assim desfaço um engano? Como eu digitei alguma coisa ali, eu quero refazer aquilo que eu digitei, eu posso dar a combinação de tecla Ctrl Z. Ou vir aqui na setinha aqui, tá? Desfazer uma digitação. Então, a etapa que eu tinha feito era feita uma digitação. Ou eu posso dar o comando Ctrl R. Ctrl R é refazer a digitação, refazer alguma coisa aí, ok? Então, muito bem. Então, nos primeiros elementos da minha capa é o nome da instituição, seguido do nome da unidade. Logo em seguida, vem quem? O nome do ou dos alunos, tá? Alunas, tá? Então a gente pode aí colocar aqui, logo abaixo do nome da unidade, o nome dos alunos, o nome das alunas, tá? Se for mais de um aluno, então eu vou colocar o aluno 1, depois o aluno 2, aluna 1, aluna 2, tá? Na ordem. O que eu tenho que obedecer aqui? O que é bem visto obedecer aqui? Então, por exemplo, se eu tenho um aluno André Luiz e tenho o aluno Guilherme Rosa, eu obedeço uma ordem alfabética, tá? Então eu obedeço uma ordem alfabética se eu tenho mais de um aluno. Se é um aluno só, então basta a gente digitar aí o nome do aluno. Vou colocar um X aqui, que pode ser, vai representar tanto aluno quanto aluna, tá ok? O gênero masculino e o gênero feminino. Muito bem. Qual que é o próximo elemento que vai vir numa capa? O título do seu trabalho. E para isso, o que eu vou ter que ver? Bom, para que fique as informações bem organizadas na capa, o título do trabalho ele vai vir mais ou menos no meio da folha. Tá? Então eu vou usar a régua, novamente vou usar a régua, só que agora eu vou usar a régua lateral, não vou usar a régua superior, vou usar a régua lateral. A régua lateral vai me dizer que em parte de escrita eu tenho aqui aproximadamente 24 e quase 25 centímetros aqui do lado para ser utilizado. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho mais o meu zoom aqui. Se eu vou ter 24 centímetros, eu vou mais ou menos colocar aqui na posição 12, 12 e pouquinho, para que o título do meu trabalho fique bem centralizado na minha capa. Então, para centralizar o título do meu trabalho, eu utilizo aqui a régua da lateral, olhando sempre a medida que eu tenho aqui em branco, a dimensão que eu tenho em branco aqui disponível. Então, olha, começo 0, 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, mais ou menos na metade aqui vai ser em torno de 12. E aí eu vou colocar quem? Vou colocar o título do meu trabalho. Qual é o título do seu trabalho? É o título que você está fazendo a sua pesquisa, está fazendo o seu trabalho, ou se porventura não for um trabalho, um TCC, um trabalho acadêmico, mas que seja um trabalho de escola, que seja uma pesquisa, que seja um tema que você está pesquisando, que seja alguma coisa que você está utilizando. Para isso a gente está utilizando, então, um modelo de capa seguindo o padrão ABNT, ok? Fora isso, o que eu vou colocar na minha capa? Fora essas informações, o que eu vou colocar na minha capa? Bom, na minha capa ainda vai vir cidade. Então eu estou em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e o ano 2020, tá? Sempre como os últimos dois elementos ou os dois itens finais da minha folha em branco. Então da minha capa. Então da minha capa, quais elementos que eu tenho? Vou diminuir um pouquinho o zoom para que vocês vejam um pouco melhor. Nome da instituição, nome da unidade, nome do aluno, título do meu trabalho, cidade e ano. Feito isso, eu montei quem? Eu montei a minha capa. Eu montei a capa do meu trabalho. Um detalhe importante: todos os textos que estão na capa do meu trabalho, eles vêm em quê? Eles vêm em caixa alta. O que é caixa alta? Eu utilizo a tecla Caps Lock, ou a tecla fixa do teclado, para que a letra fique toda ela em maiúsculo. Eu não vou ter na capa do meu trabalho textos com letra minúscula. Eu vou ter textos na capa do meu trabalho em letra maiúscula, toda ela em letra maiúscula. Então a capa do meu trabalho, todo ele vai ser em letra maiúscula, tá? E para a gente finalizar aqui essa nossa videoaula, o que eu vou mostrar para vocês? Bom, a parte de verificação e correção de ortografia e gramática. Tá? Então, a parte de correção de ortografia e gramática, a gente vai se utilizar constantemente. Toda vez que eu vou digitar um texto, seja um trabalho acadêmico, ou seja um texto de um trabalho de pesquisa, ou seja um texto de uma carta, ou um texto de uma informação, é extremamente importante que eu utilize as ferramentas existentes no Word para correção de ortografia e para correção gramatical. Tá? Correção ortográfica, correção de ortografia, são os erros de escrita que pode acontecer durante a minha digitação. Eu posso, por engano, digitar uma palavra errada, uma palavra que eu não tenho conhecimento, ou falta de um acento, ou alguma informação que eu, na hora da digitação, às vezes na correria, não me atentei. E aí ficou aquela palavra errada. O erro gramatical, eu posso esquecer uma vírgula, eu posso dar um espaço a mais, eu posso escrever, conjugar um verbo errado, então é um erro gramatical. Então o Word, ele tem ferramentas que nos auxiliam na correção do nosso trabalho, tá? Então o que acontece? Bom, não sei se vocês estão vendo, a minha capa ela tem uma palavra que ela está com erro. Qual é a palavra que está com erro na minha capa? Essa palavra que está marcada, que está sublinhada. O erro, que eu já sei o que é que eu digitei a palavra título e não acentuei ela. Então ele está me mostrando que essa palavra está com um erro. Eu não posso deixar esse erro passar. Eu tenho que corrigi-lo. É claro que eu sei o erro, eu posso diretamente já vir aqui e corrigir. Mas, porventura, eu estiver digitando um trabalho com mais de 10 páginas, 20 páginas, ou seja lá uma quantidade X de páginas, o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar da função de revisão, da função de correção ortográfica. Então, na aba revisão, no grupo de ferramentas em revisão do Microsoft Word, eu venho aqui
no grupo Ortografia e Gramática, tá? Então, eu clicando aqui no Ortografia e Gramática, ele já vai procurar aqui qual é a palavra que tem erro no meu trabalho. Então, aqui ele disse, olha, a palavra título tem um erro. A sugestão que eu te dou é escrever título com acento, perdão. Você aceita? Eu clico aqui, automaticamente ele corrigiu e já me dá uma mensagem: verificações ortográfica e gramatical concluídas. Ok? Ok. Muito bem. O que eu tenho que fazer agora, gente? Ctrl B, salvar. Salvando esse documento, tá? Eu já fiz aqui o meu processo de criação da capa do meu trabalho acadêmico. Então está aqui, seguindo um modelo de uma capa padrão ABNT, nós utilizamos essas ferramentas. Neste momento, por hoje é só. Peço que você dê uma curtida aí no vídeo, que você siga o nosso canal aí no YouTube, youtube.com/c/Guilherme Nonino Rosa. É o nosso canal aí do YouTube. Siga, acompanhe e em breve nós daremos sequência nesses vídeos de utilização do Microsoft Word a partir da criação de um trabalho acadêmico. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima.